Saudações, meus amigos, com vocês mais uma vez, Cristiano, aqui no canal Voscom. Hoje eu quero tratar de um assunto urgente, eu posso assim bem dizer, um assunto inclusive exclusivo do nosso canal, uma vez que ele não foi apresentado na mídia brasileira e que, por incrível que pareça, para impressionar vocês ainda mais, eu soube desse assunto ontem através da mídia russa, através de agências de informação como, por exemplo, a TASS. Eu estou falando, senhores, de um projeto do deputado Eduardo Bolsonaro para proibir símbolos comunistas. Símbolos como, por exemplo, a foice, o martelo e a estrela de 5 pontas, equiparando-as à suástica nazista e o ideário comunista ao nazismo e ao racismo na Lei 7.616/89. De acordo com o Twitter do próprio Eduardo Bolsonaro, publicado agora nesse dia 1º de setembro, apresentei projeto de lei que prevê cadeia para quem fizer apologia ao nazismo e ao comunismo. Apresentei hoje, 1º de setembro, data de invasão da Polônia por nazistas e posteriormente comunistas, o PL 4.425/20, que criminaliza a apologia a estas ideologias assassinas. Lembramos aqui, senhores, que conforme já foi informado pelo nosso blog, a Página Vermelha, assim como pelo nosso canal Voscom, esse projeto ele já tramita na Câmara dos Deputados desde 2016. Quer dizer, um projeto já antigo, uma proposta antiga e que esse deputado quer colocar em prática, a ponto de ter apresentado, quer dizer, uma nova proposta de lei. Essa proposta de lei ela teve repercussão internacional a ponto de até mesmo o porta-voz do presidente da República, o porta-voz do presidente da Federação Russa, que é o Dmitry Peskov, ele comentar esse projeto infame. Isso ganhou ressonância no VK, ganhou ressonância na mídia russa e também em outros setores da mídia internacional. A mídia brasileira, por alguma razão, silenciou a respeito disso. Talvez pelo fato de que esse projeto não propõe criminalizar a propaganda, por exemplo, da bandeirinha do arco-íris, ou proibir a propaganda homossexual no Brasil, como é tão frequente hoje em dia até mesmo em jogos de computador. Você abre o seu Facebook, não se fala noutra coisa. E, infelizmente, nós sabemos, senhores, que no Brasil, assim como no Ocidente, de uma forma geral, existe uma verdadeira idolatria a respeito desse assunto. A maior prova disso é o nosso canal. Nosso canal que, quer dizer, desde o ano 2001, desde quando nós inauguramos a Página Vermelha como uma página completamente independente, inclusive desvinculada de partidos políticos, tem uma quantidade muito pequena de seguidores, exatamente porque nós não nutrimos aqui nenhuma idolatria por essa chamada ideologia da sodomia, né, pela causa gay. Se fosse aqui uma página de causa gay, pode ter certeza de que aqui teríamos no mínimo uns 100 mil seguidores, só que nós não somos, e então, como eu já disse aqui, o nosso canal não está à venda, nós não estamos à venda para nenhuma ideologia podre, nem do senhor Eduardo Bolsonaro, nem do movimento LGBT, como se denomina automaticamente. Então, antes da gente dar início a esse vídeo, eu quero dizer aqui que se você é mais um bolsominion, mais um bot aí do Eduardo Bolsonaro, ou seja, que político de direita que for, esse argumento, né, de que, não, porque é um canal comunista, então esse canal só conta mentira. Lembre-se que você talvez esteja assistindo ao nosso canal de um telefone celular. Você utiliza as telecomunicações, não utiliza? As telecomunicações dependem de uma coisa chamada satélite. E vocês sabem quem foi que colocou o primeiro satélite artificial em volta do nosso planeta? Foram comunistas. Foi um Estado, na concepção da extrema-direita brasileira, comunista. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, se você tem tanto ódio, né, de comunismo, não assista nunca um filme dublado.
porque as primeiras dublagens, os primeiros sistemas de legendagem, de dublagem, surgiram na Internacional Comunista. Foram criados por comunistas. Não utilize celular, não utilize smartphone, porque eles dependem de satélites. E satélites foram inventados por comunistas. O primeiro ser humano no espaço foi um comunista. Então, senhores, esse argumentozinho, né, de que não, esse aqui é um comunista, então esse aqui é de mentira, isso aí isso aí é uma completa asneira. É uma coisa para pessoas preguiçosas que não querem pensar, e nós não fazemos nenhum tipo de questão por esse tipo de seguidor. Agora, se você é uma pessoa pensante, seja você de direita, seja você de esquerda, de centro, seja lá o que for, então você é muito bem-vindo no nosso canal e está convidado a colocar a sua curtida, porque assim você vai ajudar a desmascarar essa mentira contada por esse falsificador e dublê de historiador chamado Eduardo Bolsonaro. Então, se você teve paciência para ouvir tudo isso, nós agora vamos apresentar a você os fatos que você não encontraria em livro de história nenhum. Fatos esses que são oriundos de uma pesquisa, né? Quer dizer, de um trabalho aqui que eu estou socializando, que eu estou compartilhando com vocês. Eu não tenho nenhuma obrigação de fazer isso, eu não recebo de nenhum partido para fazer isso, eu não recebo de nenhuma organização para fazer isso, e muito pelo contrário, eu até ganho muito mais inimigos do que amigos divulgando esse tipo de conteúdo. Afinal de contas, como já dizia um ditado turco, se você vai dizer a verdade, tem um pé no arreio, para você exatamente se mandar. Mas aqui nós vamos ficar e vamos apresentar a verdade para você. O que o deputado Eduardo Bolsonaro utiliza como fundamentação para o seu projeto, para o seu PL 4425 de 2020? Segundo ele, o projeto de lei para colocar na cadeia quem não concorda com o pai dele se baseia no fato de que o comunismo teria trazido incontáveis genocídios. Bom, senhores, se a gente for seguir essa filosofia do Eduardo Bolsonaro, então todos os partidos políticos do Brasil deveriam ser proibidos, assim como a propaganda de todas as ideologias políticas. Por quê? Porque todas elas já provocaram alguma grande matança ou algum genocídio. Vamos pegar aqui, por exemplo, a monarquia. A monarquia criou guerras de mais de 100 anos na Europa. E o pior que era monarquista contra monarquista. Ninguém matou mais monarquistas do que os próprios monarquistas. Basta você estudar, por exemplo, sobre a história das guerras entre os reinos que hoje compõem o Reino Unido. Escócia, quais são os reinos que compõem o Reino Unido? Escócia, Inglaterra, País de Gales, e você tem a Irlanda. Esses países passaram centenas de anos em guerras. Até mesmo na própria Inglaterra, chamada Guerra das Duas Rosas, onde você tinha duas famílias brigando ali e se matando por poder. Todas monarquistas, todas cristãs, todas acreditando na mesma coisa. Mataram muito mais monarquistas do que qualquer comunista. Guerras entre a Inglaterra e França é outro exemplo. Primeira Guerra Mundial, uma carnificina enorme entre o Segundo Reich, o Império Alemão, entre o Império Britânico e entre o Império Russo. Detalhe, todos os monarcas desses reinos eram primos. O Kaiser Wilhelm II era primo do Kaiser Nicolai II da Rússia, que por sua vez era primo do rei Jorge VI da Inglaterra. Então, se a gente for seguir essa filosofia do Bolsonaro, todos os monarquistas deveriam estar exatamente na cadeia, porque eles mataram milhões de pessoas em nome de sua ideologia. Outro exemplo, liberalismo. Grandes navegações, escravidão dos negros. Segundo alguns historiadores, cerca de 100 milhões de negros foram escravizados para que o liberalismo, para que o mercantilismo, para que o capitalismo surgisse tal qual como nós conhecemos hoje em dia. Rei Leopoldo II, rei da Bélgica, matou mais de 2 milhões de congoleses para que esses extraíssem para ele borracha, para que ele sozinho obtivesse os frutos do trabalho de pessoas que estavam vivendo em outro continente.
Então, por essa mentalidade, pessoas que defendem o liberalismo, né, o Partido Liberal teria que ser proibido, todos os partidos que têm o nome de liberal no Brasil deveriam ser proibidos, já que em nome do liberalismo foram cometidos crimes horrendos, com milhões de vítimas. Monarquia teria que ser proibida. O cristianismo teria que ser proibido. O cristianismo católico, precisamente, porque você teve as cruzadas. Mataram milhares de muçulmanos e, inclusive, milhares de cristãos ortodoxos. Quando eles invadiram Constantinopla, o grande saque de Constantinopla, inclusive, sentaram uma prostituta no trono do patriarca. Quando eles invadiram a República de Novgorod, invasão feita pelo rei da Suécia, pelo Birger Jarlsson, precisamente, grande guerreiro sueco que depois fundou a cidade de Estocolmo. A Ordem dos Cavaleiros Teutônicos invadiu e saqueou cidades da Rússia, atacou Novgorod, mas foi repelida pelo braço guerreiro de Alexandre Nevsky, que é, a propósito, meu santo de batismo. Islã teria que ser proibido também, porque muitos, nem todo islâmico é terrorista, mas grandes terroristas eram muçulmanos. Atentado 11 de setembro, ataque à Península Ibérica, massacre de milhares de católicos durante a Idade Média na Península Ibérica. Quer dizer, foram massacres, crimes cometidos contra muçulmanos. Então você também teria que proibir o Islã, né? Sobre essa proposta de evitar genocídio, de evitar carnificina. Você teria que proibir, por exemplo, o Clube Piłsudski. Não sei se ainda existe no Brasil, mas antigamente existia na cidade de Curitiba. Uma vez que Piłsudski massacrou milhares de prisioneiros de guerra do Exército Vermelho. Quer dizer, o sujeito tinha se rendido ali já, foi morto do mesmo jeito, trucidado em campos de concentração. Ou seja, se for para prevenir algum tipo de carnificina, de matança, você teria que proibir praticamente todas as ideologias políticas. Não teria uma sequer que se salvaria. Logo, é uma premissa completamente irracional do senhor Eduardo Bolsonaro e oportunista. Porque agora nós sabemos que no Brasil mais de 100 mil pessoas estão morrendo vítimas do Covid-19, do coronavírus. Alguns, inclusive, falam em genocídio por parte do pai desse senhor. E então ele agora geralmente se diz, né, que numa feira o primeiro a gritar pega ladrão é exatamente o ladrão, que é exatamente para desviar a atenção das pessoas e ele sair de fininho. É exatamente isso que o senhor Eduardo Bolsonaro quer fazer. E, claro, lhe apresenta um outro factoide, um factoide que, aliás, é o foco aqui do nosso vídeo, que é o dia 1º de setembro, que ele chama de data da invasão da Polônia por nazistas e, posteriormente, por comunistas. Nesse sentido, não é tão simples você refutar o senhor Eduardo Bolsonaro, porque ele encontra amplo apoio para a sua tese na historiografia ocidental. Só para vocês terem uma ideia, até mesmo historiadores da época da Guerra Fria que não têm uma boa relação para com o Ocidente, eles repetem essa mesma versão de Partilha da Polônia. Se você abrir os livros do MEC da década de 90, o que você vai encontrar sobre o início da Segunda Guerra Mundial? Você vai encontrar lá que a Segunda Guerra Mundial foi iniciada com a Partilha da Polônia, por nazistas, ou seja, pela Alemanha nazista e pela União Soviética. E ainda tem quem diga que nas nossas escolas é ensinado o comunismo. Entretanto, se essa é a mentira, então qual é a verdade? Essa aqui é a primeira pergunta que deve ser feita. Bom, senhores, as relações entre a Polônia e a União Soviética, e precisamente entre a Rússia, elas nunca foram relações fáceis. Elas são relações muito tensas, mesmo antes de qualquer sujeito na Rússia falar em comunismo. Só para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem um livro infantil, eu digo isso porque uma ex-namorada minha é polonesa, se vocês abrirem um livro infantil da Polônia, você vai ter lá o chamado Conto das Duas Águias.
Conto das duas águias, que trata de uma águia de uma cabeça, no caso a Polônia, e uma águia de duas cabeças, que é exatamente a Rússia, e que entraram em conflito. Quer dizer, isso aí já, da infância, os poloneses aprendem que a Rússia é um país adversário e até mesmo inimigo. Na Rússia você tem um excelente romance, excelente porque inclusive é o meu favorito, chamado Taras Bulba. Taras Bulba trata de um cossaco que recebe os seus dois filhos que estudaram direito em Kiev, na época que Kiev era ocupada pela Polônia. Ele leva os dois para serem bravos cossacos ali, recebe a notícia de que a sua família, de que a sua esposa foi morta e a sua propriedade incendiada pela Polônia. Chega um cossaco dizendo que na Polônia, né, as carruagens não estão mais sendo puxadas por bois, e sim por bons cristãos ortodoxos, e então eles resolvem organizar uma campanha contra a Polônia, onde acontecem muitas aventuras a partir daí, digamos assim. No final desse romance, o herói principal, que é o Taras Bulba, romance a propósito de Nikolai Gogol, ele morre sendo queimado vivo após ele tentar lutar contra vários poloneses ao mesmo tempo. Ele é acorrentado, é queimado vivo, e mesmo assim ele maldiz e amaldiçoa a Polônia, ao mesmo tempo que ele diz: na Rússia surgirá um czar e poder nenhum no mundo será capaz de pará-lo. Quer dizer, já deixa aquela mensagem ali de que surgirá um grande czar na Rússia que irá parar a Polônia. Então, vocês entendem aí que a Polônia tem problemas com a Rússia muito antes dessa história de comunismo. No século XVII, para vocês terem uma ideia, a Rzeczpospolita, que é como era chamado o Grande Império Polonês, uma república precisamente, chamada República das Duas Nações, eles ocuparam, quer dizer, foi um dos raros impérios na história, uma das raras civilizações que chegou até a ocupar Moscou. A Rússia era governada por uma dinastia, a dinastia dos Ruríkidas, né, fundada por Rurik, o Ruivo. Se você é ruivo e está assistindo o meu canal, você agora sabe que o fundador do Estado russo foi um ruivo, assim como o fundador do Estado soviético também, que Lenin também era ruivo. E isso você, inclusive, percebe claramente no mausoléu dele. Essa dinastia Ruríkida foi colocado um fim nela e surgiu uma nova dinastia, que foi a dinastia dos Romanov, né, que é o que alguns chamam de Romanov. A pronúncia correta em russo é Romanov. Século XIX, depois das guerras napoleônicas, o Império Russo conquistou a Polônia, transformando-a num reinado e um grão-ducado, no qual o czar não só era o czar da Rússia, como também um rei da Polônia, como foi o caso do czar Nicolai I, precisamente. Então, quer dizer, você teve um levante, inclusive, contra o domínio russo. Quer dizer, você percebe que essa briga entre Polônia e Rússia é uma briga de séculos. Ela não é uma coisa que foi inventada pelos comunistas, né, ou por Putin, ou por quem quer que seja. O único momento antes da União Soviética no qual a Polônia e a Rússia tiveram relações amistosas foi para expulsar os cavaleiros teutônicos. Você vê que os cavaleiros teutônicos eles eram tão odiosos, mas tão odiosos na Europa Oriental, que eles conseguiram fazer o impensável: unir cristãos ortodoxos e cristãos ortodoxos russos e cristãos católicos poloneses contra um inimigo comum, que era a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Então, você percebe que é uma relação de tensão. Não é nem uma relação onde você tinha, quer dizer, uma Polônia quietinha, uma Polônia santinha, e de repente chegou a Rússia malvadona, os comunistas malvadões, e colocaram, né, o fim na paz nesse pacífico e generoso Estado. Não era assim. Isso aí é uma ilusão. Isso aí não se confirma pela história. O que foi que aconteceu depois? Nos anos 20 já não existia mais o Império Russo, porque em 1917, durante a Revolução de Fevereiro, os liberais depuseram o czar. Aconteceu a Revolução de Outubro, que por sua vez instituiu o governo socialista na Rússia, e Trotsky, na época liderando a Cavalaria Vermelha, liderou uma grande expedição contra a Polônia com o objetivo de chegar até a Alemanha e assim constituir a União das Repúblicas Socialistas Mundiais, ou Estados Unidos da Europa, como queria Lenin.
Só que a campanha de Trotsky foi um fracasso, ele foi derrotado na Polônia. E quem era o grande herói dos poloneses, que surgia aí, né, como famoso por liderar a luta contra os bolcheviques? Era um ex-integrante de um partido socialista, chamado Józef Piłsudski. Józef Piłsudski, então, se tornou o chamado pai da pátria polonesa moderna. Até hoje, Piłsudski é considerado um herói na Polônia. E qual era a política desse Piłsudski? Piłsudski ele entendia que a Polônia não tinha que estar mexendo com a Rússia. Tinha que deixar a Rússia lá, os bolcheviques, no lugar quieto deles, e não organizou nenhum tipo de operação no sentido de atacar, no sentido de derrubar o Estado soviético. Ele entendia que para a Polônia ser um país forte, então eles teriam que manter uma política de neutralidade. Só que nos anos 30 aconteceu uma coisa inesperada para os povos eslavos, de uma forma geral. Chegou ao poder na Alemanha um homem que dizia que os eslavos eram uma raça inferior e que os alemães deveriam se dirigir ao leste, especialmente à Rússia. Esse homem era quem? Adolf Hitler. Adolf Hitler era visto como uma ameaça por Józef Piłsudski, razão pela qual Piłsudski resolveu recorrer à França, a França que na época era uma potência militar, a potência que havia derrotado a Alemanha durante a Primeira Guerra, com o pedido de organizar uma campanha contra a Alemanha para acabar com Adolf Hitler. Qual foi a reação da França? O que vocês acham que a França fez? A França resolveu declarar guerra à Alemanha pelo fato de que essa estava violando o Tratado de Versalhes, firmado após o fim da Primeira Guerra Mundial? Vocês acham que a França tomou alguma atitude contra a Alemanha? Isso é o que eu vou contar para vocês no próximo vídeo.